Olá, meu nome é Eliane Gama e você está assistindo a mais um vídeo do projeto Sou Todo Ouvidos. Dessa vez você irá assistir a segunda parte do tema Imagem Corporal e Espiritualidade. Espero que você aproveite. Religião e espiritualidade, um caminho para a imagem corporal positiva. Olha só, o caminho para uma imagem corporal positiva. Quando a gente fala imagem corporal positiva, o aspecto dimensional, o aspecto cognitivo, o aspecto afetivo, o aspecto funcional, tudo. Imagem corporal, só que é o caminho espiritual. E aí eu vou para a Bíblia. Não tem a Bíblia nesse artigo, mas agora eu fiz a minha conexão, claro, né? Gênesis 1, 26, olha só o que ele fala acerca do nosso corpo. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gente, este corpo é a imagem e semelhança de Deus. Não é qualquer corpo, não é semelhança de qualquer coisa. É simplesmente do Criador do universo. Daquele ser que é onipotente, onipresente, onisciente. Salmo 139, olha só o que diz. Pois tu formaste os meus rins. Gente, ele se preocupou com os meus rins. Entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. E aí ele vai louvar por isso. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma, não é o espelho. É uma coisa muito mais profunda. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Esmeradamente. Não foi feito de qualquer jeito. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias. Sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Ele já sabia de tudo. Olha que coisa maravilhosa. E a gente tem esse corpo para viver isso. 1 Pedro 3. Esse é para as mulheres especificamente. Esse é muito bom para a gente aprofundar. O vosso adorno não seja um enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos. Não que isso não seja gostoso da gente ter, mas isso não vai ser o que te define. Isso aí eu que estou falando, não tem nenhum versículo disso, né? Mas seja do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo que és, para que permaneçam as coisas. O que é o importante? É o nosso interior. Ah, tá, por causa disso agora eu também nem pintio mais o cabelo. Para que pintar o cabelo se portanto é interior? Não é isso, né? Mas não valorizar tanto assim, que se aparecer um branquinho aqui, se for tirar os branquinhos, eu vou ficar careca, né? Ai, pronto, acabou o mundo! Estou com o cabelo branco. Esta ruga não existia. Pronto, acabou a minha semana. Isso não pode tomar, porque não é isso que nos define, não é? Fácil de falar, né? Não é tão fácil assim de sentir. Coríntios 6. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Gente, a gente é a habitação do Espírito Santo. Este corpinho aqui é onde o Espírito Santo habita, que foi formado à imagem e semelhança de Deus. É muita coisa para um corpo, não é? E ele é individual. E o que esse artigo achou? Olha que coisa impressionante. Ele entrevistou uma série de mulheres, foram só mulheres, de uma faixa etária bem ampla. A maioria era cristã. E olha o que ele observou, os achados. Quanto mais espiritualizada, mais positiva a imagem corporal. Olha só. Olha que coisa impressionante. Isso é ciência, não é crença. É ciência, artigo publicado científico. Ele percebeu, inclusive, isso. Que as que eram religiosas, mas não tão espiritualizadas, não tinham a imagem corporal tão positiva. Tem que ser espiritualizado, tem que ser verdadeiro. E dois caminhos explicam por que disso. Mas por que uma pessoa espiritualizada tem uma imagem corporal melhor? Porque todas elas são magrinhas, esbeltas, do jeito que a mídia diz. Só pode ser isso, não é possível. Não, porque dois sentimentos estão bem presentes nessas pessoas. Primeiro, a gratidão. Isso ele observou, foram todo um questionário para chegar até isso, né? Não vou aprofundar, mas principalmente no resultado. Todas tiveram falas que
que falavam sobre a gratidão pelo corpo que tinham, pelo dom de se acordar todo dia, pela capacidade de fazer as coisas, aquela coisa que a gente tem, né, de acordar e agradecer. Que eu me lembro bem, eu fiquei pensando no que a Luciana falou na semana passada, agradecer o sol, agradecer que o nariz não está entupido, agradecer, ela falou detalhes, assim, coisas mínimas, gratidão. A questão espiritual, o conhecimento da palavra nos traz menor auto-objetificação. Isso é uma coisa, um conceito bem da psicologia. Objetificação, que é quando as pessoas tornam a mulher um objeto. É um objeto que vende um carro, que vende um desodorante, que ela é colocada como um chamariz para um produto. Então, na verdade, ela não é uma pessoa, ela é um objeto. Estou falando em venda porque é o que fica mais claro, mas qualquer coisa que seja tornar a pessoa um objeto e não aquilo de essencial dela. E auto-objetificação é quando você acredita nisso e você se torna, se sente e quer ser um objeto admirado. E percebeu-se que nas mulheres mais espiritualizadas havia uma menor auto-objetificação. E aí vocês estão se perguntando, tá bom, entendi tudo, agora como é que eu melhoro então? Eu quero ter uma imagem corporal nota 1000, o que é que eu devo fazer? Vamos lá, algumas coisinhas. Cada uma dessas dimensões, ela pode ser estimulada, ela pode ser desenvolvida. Então vamos a cada uma delas. A questão dimensional, como é que eu desenvolvo uma percepção da minha dimensão corporal? Atividades corporais que tragam a atenção para o corpo. São atividades que você tem que prestar atenção no corpo. Por exemplo, eu estou mostrando aqui, me lembrei da Simone, o CrossFit, me lembrei dela. Aqui sou eu fazendo uma atividade acrobática lá na ópera. Tem eu aqui também, de novo, num movimento corporal que a gente fazia em conjunto, em que todo mundo tinha que fazer uma força tal para ninguém cair, e aí o peso do próprio corpo, e aí como você segura o outro, você tem que se reconhecer e se perceber. Aqui era para a Luciana, a capoeira. Todas essas atividades que trazem uma atenção para o próprio corpo aumentam a sua percepção do tamanho que o corpo tem. E o componente funcional? Aí eu trago esse artigo aí, que diz assim, o que o corpo faz em contrapartida é o que o corpo parece, aparência. E aqui é uma análise de mulheres jovens que descreveram o seu corpo a partir dessas duas questões, como ele funciona e como ele aparenta. E o que deu aqui? Olha que interessante, está em inglês, mas eu traduzo. Quando elas foram questionadas sobre a capacidade funcional do corpo, olha as respostas que apareceram. Avaliar a funcionalidade do corpo. Uma disse: meu corpo pode correr, nadar, pular, alongar, brigar, levantar coisas, fazer esportes. Eu tenho uma perfeita visão, uma boa coordenação, um pensamento matemático. Eu aprendo rápido, me adapto facilmente ao meio. Eu sou boa de pensamento. Olha quantos aspectos positivos. Conexão do corpo e mente. Uma das pessoas que foi entrevistada falou: eu penso que meu corpo representa o que eu sou. Isso quando se falou da funcionalidade. E uma outra, não vou falar de todas. Quando se fala da alegria com relação à função corporal, olha como a pessoa respondeu: eu gosto de abraçar as pessoas quando eu as vejo, principalmente se elas são muito amigas minhas. E só dá para fazer isso se você tem um corpo, abraçar, né? Ter essa junção. Quando eles foram questionados com relação à aparência, meu pescoço é muito curto e muito gordo. Eu não gosto da minha estrutura corporal. Minhas pernas são muito curtas e grossas. A minha parte superior do corpo, a cintura, é muito larga. Meu estômago, ele não tem uma forma muito bonita. Outra pessoa disse: as pessoas dizem que eu tenho orelhas pequenas. Né? Isso quando for avaliar a avaliação de outra pessoa em relação a ela, ou seja, o que os outros acham dela, né? O meu professor de música, que me ensina piano, diz que eu tenho dedos de pianista, que são dedos muito longos. A apreciação da aparência. Uma pessoa diz o seguinte: certamente eu tenho complexo. Algumas vezes eu queria que eu fosse um pouco mais fitness, né? Na média do povo, de modo geral, né? Contudo, eu tento me convencer de que tá bom do jeito que eu sou, que eu tenho que ficar feliz como eu sou. Mas, pelo visto, ela nos convenceu. Observem que quando a gente fala da funcionalidade, a gente tem mais atributos positivos para falar, a gente busca falar de coisas boas. E quando vai falar da aparência, a gente só vai falar das coisas que a gente não gosta do corpo.
Então a questão da aparência nos pega para ter uma percepção corporal, uma imagem corporal negativa. Mas se a gente pensar em todos os âmbitos, que eu sou criada por Deus, que eu sou capaz de sentir um aroma, um sabor, ouvir uma música, que eu me acordo, que eu durmo, e etc., que tudo faz parte do corpo, talvez eu não tivesse essa imagem corporal tão negativa e talvez eu fosse mais satisfeita comigo. E aí, 1 Pedro 3, só para reforçar, o vosso adorno não seja o enfeite exterior, como as tranças dos cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que és para que permaneçam as coisas. E tem uma frase de uma charaminha, que chama Eliane Blessman, de um artigo, que ela diz o seguinte: independente de um ideal, seja qual for o seu ideal do corpo, vivemos um corpo. O corpo é a condição carnal que nos dá acesso ao mundo. Obrigada por assistir aos nossos vídeos. E se você precisar conversar sobre qualquer tema ligado à espiritualidade, sou todo ouvidos.